Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cola que Decola. Este vídeo é para você que está estudando para algum concurso do Poder Executivo Federal, como é o caso desses concursos que já estão autorizados e todos nós já estamos sabendo, não é mesmo? INSS, por exemplo, autorizadas 1.000 vagas para técnico do Seguro Social. Também tem o caso da Receita Federal para analista tributário e auditor fiscal, com 699 vagas, ou outros concursos, inclusive o Banco Central, o Bacen, certo? Também tem alguns outros, aliás, o Banco Central só está solicitado. Também tem outros solicitados, que é o caso da ANTAC, ANEEL, EPPGG, ANTT, Anvisa, Anatel, ANA, Inmetro, INCRA, INPE, MCTI, CNPq. Certo, pessoal? Então, todos esses, muito provavelmente, vai constar lá no seu edital Ética no Serviço Público, principalmente aí o do INSS. Então, vamos logo fazer o estudo aqui, principalmente, começando aí já pela lei seca, você que está iniciando o estudo ou que já está na fase de revisão. Dependendo do retorno de vocês, também traremos questões aqui para resolução e fixação de todo esse conteúdo. Tudo isso vamos ver logo após a vinheta. Muito bem, então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó. Ética no Serviço Público, Decreto 1171 de 94. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Vamos ler então esse decreto, mas o que mais nos interessa é o anexo. Mas, por via das dúvidas, vamos ler o decreto também. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos artigos 116 e 117 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8429, de 2 de junho de 92, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Artigo 2º. Os órgãos de entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, viu aí 60 dias para a administração pública federal implementar e também aí entrar em vigor tudo que está dentro deste decreto, inclusive a formação de uma comissão de ética integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, cargo ou emprego. Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, bem com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Então, Brasília, 22 de junho de 94, Itamar Franco. Vamos então direto para o anexo, que rufem os tambores. Preparados? Respira fundo aí, que temos já... Vamos ver a estrutura em primeiro lugar, vamos exibir então. Temos o capítulo 1º, que diz o seguinte, ó. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, capítulo 1º, seção 1, das regras deontológicas,
que significa, pessoal? Deodontológicas. Tudo aquilo que é relativo aos princípios morais, não é mesmo? A ciência dos princípios e dos deveres morais. Isso que significa deodontológicos. Mas vamos ver a seção 2. Não está muito longe, veja aqui. É curto este decreto. Seção 2 diz o quê? Dos princípios e deveres do servidor público. Então, falamos aí das regras deontológicas, regras morais, agora princípios e deveres próprios do servidor público, mais especificamente, né? Seção 3. Então, a primeira seção parece ser um pouco mais geral, a segunda mais específica. Agora vem vedações ao servidor público. Vedações, e assim termina o capítulo 1, entra no capítulo 2, que trata das comissões de ética. Certo? Vamos então voltar para o texto propriamente dito. Capítulo 1, seção das regras deodontológicas. Inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, tudo isso a partir do momento que você conseguiu a sua almejada aprovação, você agora é servidor público federal do Poder Executivo, todos os seus comportamentos são avaliados pela sociedade. Por isso, a cobrança de que sejam comportamentos que tragam uma boa imagem para a administração pública, que valorizem a imagem da administração pública. Por isso, todos esses requisitos, dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência, princípios morais, na verdade, isso também se estende, né? Pelo menos a gente espera que se estende a todos os cidadãos. Vamos para o inciso número 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Servidor público, primando aí pela ética em toda a sua conduta, ele deverá então fazer todos esses discernimentos: legal, ilegal, justo, injusto, conveniente, inconveniente, oportuno e não oportuno, aquilo que cabe, aquilo que não cabe, certo? No momento certo, mas também primar principalmente pela honestidade. Aqui, vou até grifar, entre saber diferenciar o honesto do desonesto. Vamos então para o inciso 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, se a gente fosse fazer aqui uma brincadeira, assim, tipo aquelas fill the blank, tipo aquelas preencha a lacuna, né? O que é que consolida a moralidade do ato administrativo? Você acabou de ouvir e ler. O que é que consolida? O equilíbrio entre legalidade e finalidade, certo? Na conduta do servidor público. Ao mesmo tempo que ele deve seguir a lei, ele deve atingir a finalidade, que é o quê? O bem comum. Muito bem, então vou grifar até isso aqui, O bem comum é a finalidade, né? E deve-se ter o equilíbrio entre a legalidade
e esta finalidade. Além de fazer, é claro, a distinção entre bem e mal, certo? Vamos então agora para o inciso 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, aqui eu trouxe aí, a questão da moralidade administrativa, que já vimos que é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Aqui ele faz um apelo, à consciência. O servidor, então, ele está lidando com os frutos do recolhimento de impostos de toda a população, inclusive sua própria, que vai ser aí um servidor assim que você for aprovado, Caso você estiver estudando bastante, se dedicar bastante, com certeza em algum momento, esperamos que próximo, você também vai conseguir essa conquista de ser um servidor público. E então, aqui fala que, por isso, como contrapartida, ele deve aí agir de acordo com a moralidade administrativa, sendo de forma indissociável sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência fator praticamente o mesmo que fala no inciso anterior, mesmo. 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, só um tempinho aí para beber água. Muito bem, vamos então verificar aí o que está trazendo o inciso 5. O parágrafo, o trabalho desenvolvido, Então, o trabalho do servidor público é uma extensão do seu próprio, um acréscimo do seu próprio bem-estar. É como se o servidor público trabalhasse para ele mesmo. Quanto melhor for seu trabalho, mais bem-estar ele traz para ele próprio. E é claro para todos os demais cidadãos integrantes da sociedade. E o êxito nesse trabalho deve ser aí comemorado, pessoal. Comemorado como sendo o seu maior patrimônio. O legado que você vai deixar na administração pública é o seu trabalho. Deve ser comemorado, deve ser buscado. Vai aumentar o bem-estar. 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Ixi, agora entrou até na vida privada, hein? A sua conduta, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, eles poderão acrescenta o seu conceito, ou diminui o bom conceito na vida funcional. Então, estão imbricados, interferem no outro, certo? Afeta a imagem. 7. Inciso 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar.
Estamos falando de ato administrativo e temos algumas ressalvas, tá? Vou colocar aqui, ó. Casos de que segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado e da administração pública, tudo isso são exceções, a serem preservados em processo, aqui, ó, processo previamente declarados sigilosos. Então, tudo isso começou aí já colocando para a gente as exceções. Depois vem a regra. Vamos colocar aqui de amarelo. A publicidade, ó. Publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de quê? De eficácia e de moralidade, ensejando sua omissão. Agora, veja a regra. E o que acontece em caso de omissão da publicidade? Omissão, aliás, omissão do ato administrativo, né? Se tem publicidade, por que não omitiu? Mas vamos lá. Em caso de omissão do processo do ato administrativo, isso vai significar o quê? Comprometimento ético, ou seja, é antiético omitir um ato administrativo contra o bem comum imputável a quem a negar. Negar o quê? Negar a publicidade. Imputável significa aí que vai entrar na responsabilidade. A pessoa vai ter que se responsabilizar por este ato antiético, que é negar a publicidade de um ato administrativo. E vamos para o 8. Lembrando que aqui temos, então, 8/13. 8/13. Já estamos no 8 e parabéns para você. Vamos dar palminhas aí. E está conseguindo aí focar a sua atenção, desviar da sua mente todos os pensamentos não relacionados ao seu objetivo. E este foco é que vai trazer o seu sucesso. Então vamos lá. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da pressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Oxa, agora filosofou bonito, né? Ficou muito bom esse inciso. Então, aqui, ó, direito à verdade. Olha que palavra, hein? Que palavra bonita. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Isso não pode. Mesmo que esta verdade for trazer, assim, como que eu falo, o contrário de benefícios, for trazer malefícios, for trazer consequências negativas, for trazer algum pagamento de danos aí pela própria pessoa interessada, ó, ou pela própria administração pública, você não vai se utilizar de mentira para a administração pública sair aí favorecida, não é mesmo? Se a administração pública estiver errada, ela deve custear, ela deve arcar com as suas ações. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo. Poder corruptivo, vamos colocar tudo de vermelho, isso daqui é só coisa ruim, né? Nem no hábito do erro, nem na opressão, nem na mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, se afeta a dignidade de uma pessoa, de um ser humano, afeta também de toda a nação. Certo, pessoal? Bem tranquilo esse inciso, né? A busca pela verdade, fugindo das mentiras, das omissões, da corrupção, do erro, da opressão, da mentira. Inciso 9, quantos mesmo? /13. 13 assim, né? Opa, até bati. 13. Vamos lá.
A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam seu esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, ó, chamando para a consciência de novo, hein? Direta ou indireta significa causar-lhe dano moral. Vamos já colocar aqui, ó, disciplina e dano moral, vamos destacar. Muito bem. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu quê? Seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, estão de parabéns aí quem escreveu este decreto, aí valorizando o tempo das pessoas que construíram o patrimônio, as esperanças, os esforços, né? Tudo isso é afetado. Deixa eu só fazer aqui um salvamento. Tudo isso é afetado por isso aqui, ó. Pela falta de disciplina, pelo dano à moralidade, pela deterioração do que? Do patrimônio público, seja por descuido ou por má vontade. Gente, será que é possível alguém que estudou tanto tempo, certo? Se dedicou tanto, desejou tanto, almejou tanto passar no concurso público e de repente passar e trabalhar com má vontade? Será que existe isso? Eu acho que não é possível. Eles colocaram tiraram, não sei da onde isso daqui que o legislador tirou, viu? Porque não é possível que aconteça isso, não é, gente? Mas, infelizmente acontece, não é o caso de vocês. Já estão aí fazendo essa reflexão e vão se lembrar mesmo após a aprovação, tá? Inciso 10. Estamos chegando no final do primeiro capítulo, hein? Vamos lá. Vencemos mais um aí, vou dar um. Ou se não, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Vamos lá. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou a ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Aqui está, então, condenando a formação de longas filas em virtude de que? Atraso na prestação de serviço. Não caracteriza apenas... Aí, ó, tudo isso ele fala que é antiético, certo? Ó, contra a ética, antiético. E é também até mesmo desumano, né? Principalmente aí vocês, futuros servidores do INSS, onde vão buscar o serviço do INSS, e principalmente as pessoas hipossuficientes, mas também as pessoas com deficiências físicas, né? Ou pessoas com deficiências de modo geral, e também os nossos caros idosos, pessoas aí que trabalharam tanto, né? Recolheram aí os seus impostos e hoje estão vivendo com um salário bem pequenininho, muitas vezes tendo que ajudar ainda familiares ou até mesmo alguns folgados aí que não estão querendo trabalhar, né? Você sabe que tem famílias que têm isso, e esses aí vão ficar em longas filas por causa do pouco caso de algum servidor. Isso é com certeza um ato inaceitável, um ato desumano, com certeza. Inciso 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Ou seja, respeita a hierarquia, né? Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho
da função pública. Então, aqui traz o respeito à hierarquia, atenção às ordens legais dos seus superiores, zelando pelo cumprimento, e assim evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo dos desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir. Então vamos lá aqui. Erros, descasos, desvios difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência, aqui, ó, imprudência no desempenho da função pública. Então vamos para o inciso 12. Toda a ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então aqui está, dessa vez, condenando a ausência injustificada. E isso ele aponta como um fator de desmoralização e que leva à desordem nas relações humanas. Os serviços se acumulam, né? Não tem ali o servidor para fazer os atendimentos ao público e para a condução dos trabalhos do seu departamento. Então vamos para o 13º. Vencemos mais um. Deixa eu ver se tem outro. Isso ficou melhor. Inciso 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas. Respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Quer colaborar para a melhoria do seu país, para a melhoria da sua nação, para o crescimento, né? Brasil Great Again. Se é que tem esse termo aqui no Brasil, acho que não. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão. Então aqui vem trazendo aqui a qualidade, essa qualidade. Harmonia, respeito. Não entendo porque não está fazendo da cor que eu quero. Harmonia, respeito. O que mais? Colaboração. Aí, ó. Isso, qual é a finalidade disso? Qual que é a motivação disso? Colaborar para o crescimento e o engrandecimento da nação. Não está querendo fazer a cor que eu quero? Então vamos nessa cor mesmo, tá, pessoal? Só o amarelinho está funcionando por enquanto. E assim vamos terminando a sessão 1. Muito bem, se você ainda não deu uma pausinha, já estamos com 28 minutos, né? Se quiser pausar, dar uma levantada, fazer um alongamento, tá? O corpo não está dissociado da mente. A gente precisa também lembrar que a gente tem um corpo para carregar nosso cérebro para fazer a prova. Vamos lá. Seção 2. Dos principais deveres do servidor público. Deveres. Então, falamos das regras deontológicas na seção 1. Agora, os deveres do servidor público. Vamos ver se tem alguma grande diferença, né? Do sentido aí do que vem trazendo do conteúdo. São deveres fundamentais do servidor público: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. Desempenhar, pessoal, desempenhar a tempo. Agora foi. Desempenhar a tempo, certo? Ou seja, de forma oportuna. Exercer suas atribuições
com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Ninguém quer ouvir essa palavra. Misericórdia, todo mundo quer vencer essa tal da procrastinação, né? Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce as suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, para evitar isso daqui, dano moral ao usuário, o servidor vai fazer o que durante as suas tarefas? Implementar, assim, colocar rapidez, perfeição. Perfeição, o examinador forçou um pouco aqui, seria excelência, uma palavra melhor que perfeição, né? Mas tudo bem, a gente entende. Pondo fim ou evitando, né? Procurando resolver prioritariamente situações procrastinatórias. Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso. Nada de filas, de atraso na prestação de serviço que exerça suas atribuições, porque isso tudo leva ao dano moral. Só para repetir aqui, dano moral. Então, lembrando que estamos falando dos deveres. Então, já foi desempenhar a tempo, depois rapidez, perfeição e rendimento, evitar filas, dano moral, atrasos. Agora, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. E aqui vem uma palavrinha um pouco diferente, né? Principalmente para quem ainda não fez todos os estudos ou quem está iniciando, vamos dizer assim. Probo. Probo tem a ver com a palavra probidade. Para alguns autores, probidade é equivalente à moralidade. Então, improbidade seria imoralidade, né? Um ato imoral. Agora, tem autores já que consideram que a probidade é maior do que a moralidade, uma vez que os atos que atentam contra a improbidade, contra a moralidade administrativa, contra a improbidade administrativa, eles englobam aqueles atos que ferem não somente a moralidade, como também todos os demais atos que ferem os demais princípios da administração pública. Então, para você ser probo, você deveria seguir a moralidade e todos os outros princípios que regem aí a administração pública, certo? Então, vamos aí pensar então de início para simplificar que probidade é parecido com moralidade, certo? Então, você ser moral, você ser reto, você ser leal e justo, todo mundo sabe que é leal, que é justo, reto, ser muito parecido com ser justo, né? Demonstrando toda a integridade do seu caráter, né? Sem ficar aí falseando, escondendo coisas, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração, não para o bem comum, a busca do bem comum. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Então, agora trouxe a questão da prestação de contas. Não só negar a prestação, que com certeza é errado, mas também retardar, ou seja, atrasar. Por quê? Qual a importância da prestação de contas? A correta gestão dos bens, dos direitos e dos serviços da coletividade a seu cargo. Então, a E, vamos colocar assim, A, B, C, D, E, fazer assim, tá? E é como se fosse 5. Tratar, então temos a linha E, né, do
inciso, aqui é o inciso 14. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Comunicação, você é uma pessoa comunicativa? Você é uma pessoa que gosta de pessoas, de gente, de ter contato com o público? Já vai meditando aí. Se é o seu caso, você está aplicando o seu tempo, os seus recursos no local certo. Se não é o seu caso, talvez seja melhor aí ver algum setor mais técnico, né, que tenha menos. Mas de todo jeito, eu acho que o servidor vai acabar lidando bastante com várias pessoas, mesmo que você seja, sei lá, um técnico mais específico, como o caso de técnico de informática, você vai precisar estar lidando com as pessoas. Então vamos para o F, né? Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Muito bem, então estamos aqui, vamos grifar princípios éticos. Seguir os princípios éticos significa prestar de forma adequada os serviços públicos. Ok? Então vamos aí para o G, né? A linha G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Abstente-se dessa forma de causar dano moral. Novamente aí a preocupação com o dano moral, ou seja, com a moralidade, certo? Então, aí ó, você consegue ser cortês, ter urbanidade. Veja a importância da inteligência emocional, né? Você lidar com pessoas diferentes sem perder a etiqueta. Ó, você é atencioso, certo? Com as pessoas, tem que ter amor, né? Em outras palavras, você ter amor ao próximo. E também respeitar todas as limitações. De repente chega aí uma pessoa com analfabeta, semi-analfabeta, uma pessoa às vezes até um pouco desequilibrada. A pessoa está brava, você fica bravo junto com a pessoa, aí você acaba ofendendo ainda mais a pessoa, às vezes já está machucado, já está sofrendo diversos problemas familiares. Pensa aí, você pelo menos vai estar num nível socioeconômico maior do que a média brasileira, que o nível socioeconômico da média é muito baixo, pessoal. Vocês sabem, nem sei quantos reais são, mas com certeza você vai estar ganhando mais do que a média. Então, só por isso, a maioria das pessoas que você atender estarão com problemas de todos os tipos e muito provavelmente com problemas financeiros também, certo? Então, até mesmo posições quanto a de cunho político, social e outras coisas, todas as diferenças, né? H. Aqui, H seria o 8. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Veja que interessante. Então, o princípio do respeito à hierarquia, só que todos sabemos que quando as ordens advindas da hierarquia, na vertical de um superior seu para o seu subalterno, quando elas forem manifestamente ilegais, elas não devem ser cumpridas. Por isso você tem que estudar direitinho aí para você conhecer as leis. De repente, algum engraçadinho, valendo-se da sua posição superior, tenta passar uma ordem ilegal e você tem que negar isso daí e, se for o caso, até representar contra qualquer comprometimento devido da estrutura em que se funda o poder estatal. Certo, pessoal? Então vamos aí, ó. Vencemos mais um. E esse aqui?
Isso, vamos para a linha I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então você meio que vai ser aí também, vai ajudar na questão da fiscalização de tudo isso, não é? Resistir. Vamos até colocar aqui, ó. Resistir às pressões de superiores hierárquicos, aí problemas advindo de superiores, novamente, né? Contratantes interessados ou quaisquer outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas. Favores indevidos, benesses indevidas ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais, aéticas e denunciá-las, certo? Além disso, denunciá-las. J. Zelar no exercício do direito da greve pelas exigências específicas da defesa de vida e da segurança coletiva. Então, você pode até fazer greve, ó, como forma de zelo pela vida, defesa da vida, ou zelar pela segurança coletiva, certo? Ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, influindo negativamente em todo o sistema. Então, ser assíduo, ser frequente, né, no seu serviço, comparecer ao seu serviço. Porque a sua ausência provoca danos, ok? M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, novamente, aí, ó, busca a finalidade é sempre o bem comum, é sempre o interesse público. E caso haja algum ato ou fato contrário ao bem comum, deve ser comunicado imediatamente aos superiores. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Limpeza e organização começa de casa. Organização, algo que eu também preciso melhorar bastante. Você se considera organizado? Limpo é até mais fácil, seria até meio que absurdo, né? A pessoa não ser limpa. Mas então está difícil, talvez até para você conseguir estudar, né? Porque indiretamente, organização já é cobrado no concurso, essa habilidade de organização. Porque pense você que você tem diversas matérias, diversas disciplinas para dar conta, então necessariamente você se desenvolve um pouco em organização. Talvez não de ambiente, né? Se você tem o costume de deixar o quarto bagunçado, talvez deixe também o seu local de trabalho um pouco bagunçado. Mas isso aí a gente tem que sempre desejar e buscar melhorar. Organização aqui, ó. Distribuição. Certo? Ou participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo como por escopo a realização do bem comum. Bem comum, melhor atender o bem comum, você então vai se aperfeiçoar. Continuar então, você acha que você estudou aqui, nunca mais vai estudar, vai jogar fora os livros e só receber o salário? Não. Não faça da sua aprovação uma memória traumática, né? Aprenda a amar os estudos, porque depois
você vai continuar se aperfeiçoando com alegria para melhorar aí o exercício de suas funções. P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Isso, inclusive, vai ser objeto de avaliação aí da comissão que vai avaliar você, talvez semestralmente, depender aí do estatuto, certo? Ou do regimento da onde você entrar. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Não cabe a você conhecer, se atualizar sempre que essas instruções, essas normas, essas legislações estiverem sendo atualizadas, você vai precisar estar acompanhando. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível. Com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Critério, segurança e rapidez, boa ordem. O que aqui? Instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, sempre e tanto quanto possível. Muito bem, pessoal, são tudo coisa lógica, né? Que a gente sabe que é necessário seguir. Vamos então para a linha S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Facilitar fiscalização, certo? Não dificultar, não esconder, facilitar, porque isso é apenas para melhorar os serviços, não é? Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então, prerrogativas funcionais, todas as suas atribuições funcionais, todas as suas tarefas, você vai cumprir. Seguindo novamente aqui, o interesse público, o interesse dos usuários e dos jurisdicionados. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Abster-se, ou seja, afastar-se, de forma absoluta de exercer, não exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Isso aqui ele vem batendo na tecla, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa às leis. Então, ainda que seja legal, ainda que esteja seguindo a lei, determinadas condutas não atendem o interesse público, certo? E essas condutas você deve se afastar, deve deixar de fazer. É isso que está falando aqui, certo? Agora, no momento, não me ocorre um exemplo para dar para vocês, que não está lá na lei, mas que é imoral fazer. Vai contra o princípio da moralidade. Mas tem vários. Caso que eu lembre, eu falo para vocês, certo? Alguma conduta que vai contra o interesse público.
V. Se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários para contribuir com a gente. Também aproveite para deixar o like, que está indo já para 50 minutos de vídeo, certo? Estamos aqui colaborando com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal e vamos então continuar para terminar essa sessão. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Então, isso daqui, para quem está estudando, todo mundo obviamente já sabe, né? Talvez no momento em que esse decreto foi publicado, este inciso fazia mais sentido, porque uma pessoa leu, tomou conhecimento do decreto, do seu conteúdo, então caberia que quando ele chegou, quando essa pessoa chegou, ele ou ela chegou nesta alínea, ele, de repente eu vou falar para o José, para a Maria, que ainda podem ser que não estão sabendo. E seção 3. Então, terminamos a seção 2, pessoal. Olha só que beleza. Olha só que beleza. A seção 2, aqui seção 1, falamos então das regras deodontológicas e a seção 2 trouxe para a gente os principais deveres do servidor público. Agora vamos para as vedações ao servidor público, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer, já falamos, agora vamos para o que ele não pode fazer. Quando ele fala o que ele deve, também fala muita coisa que ele não deve, né? Mas tudo bem, vamos de forma específica para o que ele não deve fazer com o inciso 15. Terminamos então a seção 2, vamos entrar para a seção 3. É vedado ao servidor público, deixando maior para vocês, o que? Uso 1. Uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Isso daqui é uma coisa, né, pessoal? Quem é que faz isso, pessoal? Será que no Brasil alguém faz isso? Se usa do cargo, da função, das facilidades, da amizade, de todo o aparato público, do patrimônio, que seja, para obter favorecimento para si ou para algum amiguinho ou amiguinha? Será? Se usa isso daí. É antiético, certo? E é condenado por isso aqui. Não deve ser feito, é uma vedação ao servidor público. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Então, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores também não é algo legal. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conveniente com o erro ou infração a este código de ética, ou ao código de ética de sua profissão. Então, ele deve seguir os dois códigos de ética, tanto este quanto o de sua profissão. Agora, se ele for conivente, eu li conveniente? Não, é conivente, conivente com o erro ou a infração, ou seja, se ele for permissivo, né? Se ele souber do que está acontecendo e ainda estiver, de certa forma, facilitando que o erro, que a infração continue, que seja concretizada, isto é vedado. D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Então, da onde vem esse dano moral ou dano material? Porque a pessoa não conseguiu exercer o seu direito. Porque alguém lá está procrastinando, usando de artifícios para retardar, para atrasar
ou para dificultar que os direitos de uma pessoa sejam. Olha que coisa mais horrorosa, né? A pessoa, com certeza não é fácil você adquirir um direito, né? Ou se você tem um determinado direito, você ter o usufruto desse direito, o direito de fato, né? O direito real e não só o direito teórico. E algum engraçadinho lá dentro tentando isso é vedado ao servidor público, seja por, não sei, se a pessoa não gosta da outra por qualquer diferença, isto é vedado. Vamos para a E, certo? E deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Muito bem, então, os avanços, teoricamente, os avanços técnicos e científicos são para auxiliar a humanidade, né? Muitas vezes atrapalham. Vocês sabem, por exemplo, muitas vezes o nosso celular atrapalha mais do que ajuda na conquista dos nossos objetivos em determinado momento, né? Mas se você, teoricamente, se você aprendeu, se você incorporou uma nova habilidade, uma nova técnica, um novo recurso, um dispositivo mais avançado, isso traria benefícios. E você deixar de utilizar essas novidades também traria prejuízos à administração. F. Permitir que perseguições, simpatias e antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoalidade, interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, nada desse negócio só de parcialidade, de ser, de levar pro lado pessoal, né? Passa aqui, aqui ele não deixa claro, mas o que seria correto? Então, seria correto o julgamento de forma objetiva e não de forma pessoal. Você julga a atitude, você julga a ação isolada e não a pessoa, não atribui rótulos às pessoas para que não haja esses problemas aqui, ó. Eu tenho simpatia com esse, então eu faço o serviço bem para esse. Já para aquele outro eu não faço nem, o serviço nem é bom e às vezes chega nem fazer porque aquele outro, sei lá, né? Não torce para o mesmo time que eu. Que loucura seria isso, né? Então, ó, já vamos aí entrar, já vão entrar, né? Vocês no caso, já vão entrar já calibrando aí esse lado humano, essa inteligência emocional. Pleitear, solicitar, provocar e sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares, quem mais? Ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Então você está ali trabalhando no cumprimento de sua missão. E durante esse trabalho é vedado o quê? Receber qualquer tipo de ajuda financeira. Para isso você já tem a sua remuneração, os seus vencimentos, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer natureza, de qualquer espécie, nem para si, nem para seus familiares. Se você está no uso de sua atribuição, então o seu salário é a sua remuneração, certo? E não de outra pessoa aí que provavelmente vai tentar desviar, tentar mudar um pouquinho as regras para se favorecer, vai tentar se utilizar do seu acesso para conseguir uma vantagem indevida. H. Alterar ou deturpar o teor dos documentos que deva encaminhar para providências.
Nossa vida, hein? Aqui ficou pior ainda. Você alterar, deturpar documentos que devam encaminhar completamente vedado. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviço público, em serviços públicos. Iludir ou tentar iludir, antiético também. Desviar servidor público para atendimento de interesse social. Inclusive, isso aqui está na lei de improbidade administrativa, na LIA, né? E tem as suas consequências aí administrativas e penais. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Então, nada em vermelho, porque não deve fazer, tá? Retirar da repartição pública nada pertencente ao patrimônio público, a menos que você esteja legalmente autorizado a fazê-lo por algum motivo justificável. M. Fazer uso das informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Então, obviamente que você estando dentro de uma repartição, você vai ouvir coisas, né? E, de repente, isso daí pode favorecer um determinado amigo, por exemplo, determinado parente, ou qualquer outra pessoa, certo? Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Nada de embriaguez, obviamente. Será? Nem precisava falar, né? Mas vai que. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Dar o seu concurso significa que você vai abrir mão do seu cargo? Vai? Não. Eu creio que o que ele está querendo dizer, é você participar, né? É você trabalhar para alguma instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana, né? Sei lá, de repente a pessoa faz aí parte de uma instituição, de um crime organizado, de qualquer coisa, e está lá, né? Também sendo servidor público, isso é obviamente vedado, porque atenta contra a honestidade, a moralidade, a dignidade da pessoa humana. Enfim, exercer a atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. A atividade profissional aética, o que significa aética? Que não segue a ética profissional, né? Ética é aquilo que segue os princípios compreendidos como sendo favoráveis ao bem comum. Aético é que simplesmente não segue nenhum princípio, né? Ou ligar o seu nome, veja que o seu nome agora como servidor deve ser protegido e valorizado, por isso você não vai vincular ele a outras atividades de cunho duvidoso, ou seja, que tem aí uma certa, como que eu posso dizer, que tem fumaça, né? Que tem fumaça de ser algo de coisa ligado a coisas ilegais, coisas erradas. E finalmente, então, terminamos, e palmas pra gente, vai, merece palmas. Com 1h04, vamos para o capítulo 2, e aí, capítulo 1, né, tão grande, a gente poderia esperar o capítulo 2 grande também, enorme, mas é pequenininho, das comissões de ética. Vamos lá, aqui, rufem os tambores. Só pegando tempo aí, né, para descansar. Inciso 16.
em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor em tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Aqui está falando então sobre a criação da tal comissão de ética. Qual é a função dessa comissão de ética? Orientar, aconselhar os servidores sobre a ética profissional, tratamento com as pessoas, né? Tratamento com o patrimônio público. Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de censura. Muito bem, então nós vimos até, não sei se aqui vai falar quantas pessoas, provavelmente vai falar, senão a gente vai ver lá no início, tá? Lá no início, lembra do texto mesmo, do corpo do decreto? Não, aqui estamos no anexo, né? O corpo do decreto fala a quantidade de servidores. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, vamos lá, ó. Promoções, procedimentos próprios da carreira. Então, esses registros serão utilizados, poderão beneficiar ou prejudicar o servidor na hora de receber uma promoção, porque essa promoção deve ser instruída e fundamentada de acordo com a sua conduta ética, certo? Então, isso daí, um estudo disso lá, daqui a alguns meses, quando você estiver aprovado, você seguir isso, ter isso em mente, pode resultar, além de você acertar as questões da sua prova, ainda pode facilitar você receber uma promoção. Veja como está sendo, como esse vídeo pode valorizar você, pode ser útil para você, certo? E você vai se lembrar aí, e voltar e recomendar, encaminhar esse vídeo para outras pessoas. De repente você já encaminha até agora, né? Aí nos contribuindo com a gente também em nosso canal. Vamos então para o finalzinho aqui, Todos esses foram revogados. Nós vamos direto para inciso 22. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado para todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética. Que pena é? Pena de censura. E a fundamentação dessa pena constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Certo? 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado diretamente ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Em outras palavras, está querendo dizer aqui que tudo que ele chama de servidor público, na verdade, é um agente público, né? Porque servidor público, geralmente a gente chama as pessoas que entraram
por meio de concurso, que as pessoas que são detentoras de cargos públicos, né? E também os empregados públicos, certo? Não necessariamente aqueles regidos pelo regime jurídico único, mas também aqueles regidos por CLT, né? Que existe também os empregados públicos de empresas públicas, como é o caso da Petrobras, por exemplo, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Todos esses aqui, ó, inclusive aqueles, vamos destacar aqui, ó, aqueles que não são em empresas, ó, em sociedades de economia mista, qualquer outro setor, certo? Aqueles que entram por meio de contrato também, seja permanente, seja temporário, seja excepcional, ou seja, está aí no exercício de serviços públicos dentro de uma instituição pública, é considerado servidor público aqui pela lei, então está sendo regido por este decreto, desde que seja, é claro, no Poder Executivo Federal. Então, como não falou aqui, vamos voltar para ver no início quantas pessoas integram essa comissão. Eu acho que eu não marquei, né? Integrada a tal comissão de ética, ó, como ele não falou, por 3 servidores ou empregados públicos, né? Titulares de serviço de cargo efetivo ou de emprego permanente. Foi aquilo que falamos, né? Servidor público é titular de cargo efetivo. Empregado público é titular de emprego permanente. Ou seja, todos deles já passaram do estágio probatório, são titulares efetivos, servidor efetivo. Certo? E com isso, nós encerramos aqui o nosso código de ética. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem os comentários abaixo e falam aqui se vocês vão querer que a gente traz também, né, exercícios para vocês. Depois de uma hora a gente já fica até um pouco cansado, né? Mas tudo bem, parabéns para nós e desejo a vocês um grande abraço e excelentes estudos. Um abraço e até a próxima!